A Comissão do Manifesto do Protetorado da Lunda manifesta-se incrédula com o silêncio do Presidente da República às reivindicações por si apresentadas tendentes à atribuição de um estatuto especial de autonomia administrativa e financeira ao povo do leste de Angola. O nosso manifesto é um mero caderno reivindicativo por via extrajudicial com o fim de reclamarmos um direito de associação coletiva em virtude de termos provas em posse da existência do protetorado como Cabinda. À semelhança daquilo que são as reivindicações em Cabinda, no norte de Angola, as lundas na região leste reivindicam o mesmo estatuto sob pena de procurarem outros mecanismos, no entanto pacíficos, para ver os seus direitos salvaguardados caso se esgote a capacidade de resolução interna. E se ver que se o tribunal interno não satisfaz as necessidades do reclamado, então ele, nos termos do artigo 10º da mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode recorrer a um tribunal internacional. A Comissão do Manifesto dispõe, aliás, de documentos produzidos na época colonial que dão conta da vigência de uma espécie de contrato entre as autoridades portuguesas e das lundas que se espera seja respeitado. Das lundas apresentou aquilo que eram os objetivos que norteavam a sua criação e também aquilo que preconizava como pontos de discussão com o Governo Central, mas, ao que parece, esses mesmos objetivos não foram atingidos até aqui. Bem, de facto, a primeira nossa conferência teve dois objetivos principais. O primeiro objetivo era, de facto, de darmos a conhecer à imprensa pública a nossa existência e para que, de facto, o mundo não pensasse que nós fôssemos uma associação de malfeitores. Portanto, é assim que, de facto, nós metemos a cara ao público e conversamos, apresentamos minimamente as provas da existência do nosso protetorado e é assim que ficamos a aguardar para que o Sr. Presidente da República ou o Sr. Governo se pronunciasse sobre a nossa reclamação. Mas, infelizmente, até esse preciso momento, não existe nenhum tipo de sinal. Então é assim que nós fizemos um novo plano, que nós tratamos aqui o plano B, porque esse plano B, precisamente em maio deste ano, nós dirigimos ao chefe de Estado e à Comissão Permanente do Conselho de Ministros o nosso apelo à Justiça e também enviamos ao Papa um pedido de intermediação, porque esse apelo à Justiça que nós enviamos ao chefe do Estado e ao Conselho de Ministros praticamente é por facto de existir certos rumores, os de que nós estamos a separar ou nós somos separatistas, por aí fora. E de facto, nós estamos agora aqui a dar a entender ao mundo que nós nunca fomos separatistas. E essa separação nunca foi da nossa autoria. Porque quando se fala em protetorado, nós estamos diante de dois países independentes. Logo que a história real deste país nunca foi contada, nunca. E nós temos realmente a prova real deste país, e que nós queremos ajudar a conhecer a verdadeira história deste país. Porque quando se fala em protetorado, nós estamos diante de dois países independentes. Essa separação, ou este protetorado, nunca foi da nossa autoria. Nós, na qualidade de sermos herdeiros, apenas estamos a dar a continuidade. Os contratos de proteção que os nossos bisavós assinaram com o governo português. Porque, mesmo nos acordos do Alvor,
O protetores da Lunda não foi enquadrado, não é? Portanto, não foi anulado, aliás, não foi anulado, porque nós temos acordo de Alvor, no seu artigo 3º diz claramente que Cabinda, a partir de janeiro de 75, fez parte da Angola. E nós não, nós até agora estamos assim, somos sempre parte, de maneira que a situação jurídica anterior, a situação jurídica que antigamente colocava Angola no plano de província ultramarina, Lunda e Cabinda como protetorado. Esta, portanto, a situação jurídica entre a Lunda e Portugal até agora mantém-se. Porque não foi realmente alterada, não foi, não. Mantém-se até agora, mantém-se. E é por isso mesmo que nós agora, nesse segundo plano aqui, que estamos agora ao mundo, porque no nosso apelo da justiça não fomos para dizer, cara, se o governo continuar a ignorar o nosso, portanto, a nossa boa fé de conversarmos publicamente para ver se o governo nos concede o Estatuto Especial da Autonomia Administrativa e Financeira. Então nós em setembro vamos anunciar ao mundo a formação do nosso governo. Porque nós temos a lei que nos permite isto. Mas só que o que se passa é que nós, portanto, segundo o nosso manifesto, o manifesto está bem claro. Nós fomos para o nosso manifesto dizendo que os dirigentes que governam Angola, e assim conosco também, todos somos da mesma etnia, todos somos da mesma linhagem, todos somos do mesmo sangue. Só que o que passa é que, como a história nunca foi bem contada, então as pessoas pensam que quando se fala no tal suposto Angola de Lange, que Angola de Lange veio do céu. Não é. Angola de Lange é realmente um dos sobas do Império Lunda. Porque o Império Lunda foi dividido. Porque nós agora, se estamos a falar da Lunda como protetorado, é uma Lunda criada a partir do ano de 1894. 1894 houve esse conflito entre a Bélgica e Portugal, nessa conferência de Portugal, depois da conferência de Berlim, então houve outra conferência de Portugal, então houve outra conferência de Lisboa. E essa conferência de Lisboa que delimitou a Lunda como um protetorado, de maneira que Angola, quando se fala em Angola, estamos diante da costa atlântica do Império Lunda. Quando se fala em Katanga, estamos diante do sul da Lunda. Porque a Lunda fazia parte, portanto, a Lunda cobria, portanto, o sul de Katanga, o sul do atual Zaire, o norte da Zâmbia, e até que a costa atlântica. Pela vontade dos ocupantes. Então dividiram a Lunda. Fizeram assim, a partir do Samuteba até aqui o mar, deu-se o nome de Angola. E a partir do Samuteba até Kassai, aquele Kassai que está aí no Nordeste de Itanda, que eu conheço onde nós sabemos no Norte de Itanda, aquela parte ficou todo protetorada. Então, naquela parte que foi logo aí, protegida até 75. Até 75, porque aquela situação jurídica dos anos de 1800 transitou 75, porque aquela situação não foi anulada como aconteceu com Cabinda. Porque nós temos toda a documentação toda, porque a situação jurídica de Cabinda, que era protetorado de Portugal, a situação foi anulada em janeiro nos acordos do Alvor. Para já, a persistir este silêncio das autoridades, qual é a pretensão do protetorado, do manifesto? A nossa pretensão agora é essa, né? Nós vamos em setembro convocar novamente a imprensa, vamos apresentar o corpo do nosso governo. Vai acontecer isso, vai acontecer. Porque juridicamente a atual administração não tem o direito de lá estar. É impossível, porque as provas que nós temos em posse, as mesmas provas também que entregamos ao chefe do Estado, ao Tribunal Supremo, também à Assembleia Nacional, até também o Provedor da Justiça também as tem. Essas provas são totalmente indubitáveis. Que nós somos protetorado. Falando em Portugal, nós estamos diante de uma independência. Nós, no nosso manifesto, fomos para dizer que, por facto de sermos todos do mesmo sangue,
mesmo sangue, porque muitas vezes os nossos sobrinhos camundongos pensam que às vezes nós cachorros nunca fomos camundongos também. Isso é realmente o conhecimento da história. Não conheço a história. Não conheço a história. E essa matéria nova que nós estamos a trazer ao público, que se for discutida essa matéria publicamente, para ver se nós temos razão ou não temos razão. E por isso que nós temos no nosso manifesto que é de boa fé e em nome de Deus, Angola tinha que ser, portanto, chamada de República da Luanda e não República de Angola. Porque vê uma coisa, antigamente, né, a partir dos anos 1800 até 75, que Angola tornou-se república, Angola não era tratada de república, não. Angola era tratada de província ultramarina portuguesa. Agora perguntamos aqui, província é um compartimento de um Estado. Agora pergunta-se, se Angola era província, pertencia a que Estado? Que Estado? E é por isso mesmo que nós, ao chefe do Estado, e a todo mundo, ao regime existente, nós apresentamos todas as provas, inclusive todos os mapas. Há um mapa que nós apresentamos, onde diz claramente que neste mapa a Luanda não era ainda angolana. Esse mapa existe, nós entregamos o mapa. Aquilo é para ver. Se diz que aqui nesse mapa a Luanda não era ainda angolana, então pergunta-se, afinal de contas, como é que surgiu Angola? Se não era angolano, como surgiu Angola? Então é aí que está, de maneira que, tendo em conta o silêncio do governo, ou que é se ignorar, se eles estão ignorados, esse assunto não é um assunto seríssimo. É um assunto seríssimo porque é um assunto que tem a ver realmente com o direito de sucessão. Não acredita que esta apresentação do governo que se pretende para setembro poderá abrir um mau precedente para o país? Portanto, não há. Mas qual é o precedente do meu país? Como? Qual é? Por quê? Nós não estamos a tocar em nenhuma soberania de Angola, não. Angola mantém-se intacta. Conforme estou a dizer cá, nós temos os mapas que nós apresentamos. Angola sai do mar até São Tempo, acabou. Nós não estamos a mexer nenhum limite geográfico angolano, não é? Sim, eu pergunto isso porque em face do silêncio das autoridades, está-se logo a ver que há um silêncio ou uma pouca intenção de se reconhecer o manifesto. Não, não é bem assim, não. O chefe do Estado, né, é uma pessoa preparada, não é? Ele sabe perfeitamente que essas situações todas, quando logo aparece assim pela primeira vez, o processo tem que ser bem estudado. Porque nós temos conhecimento, nós estamos em crer que esse processo está sendo bem estudado, porque o Presidente da República portanto, está ladeado de altos elementos que conhecem a realidade, não é? Porque há uma coisa que é certa aqui, há um princípio que diz que o silêncio é o reconhecimento que o silêncio é o consentimento. É isso aí. Então, se consente, nós não podemos deturpar isso, não é? Portanto, que é um silêncio. É aquilo que se diz que quem cala consente, não é? Quem cala consente. Então, nós não podemos ficar parados, nós vamos sempre dar sempre ao governo que nós existimos, porque nós perguntamos aqui, com que fim que o governo negociou com os irmãos de Cabinda? Com que fim? Qual o fim e qual é o pressuposto? Antigamente diziam que Cabinda não era ninguém, não é? Diziam que o estatuto que seria concedido a Cabinda seria o resultado da descontinuidade territorial. Mas não é. Cabinda também foi protetorado português. E é assim que os irmãos de Cabinda pegaram em arma, fizeram aquilo que fizeram até dia 1 de agosto de 2006, que assinaram esse acordo. Isso é tudo memorado. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia, nós temos muito conhecimento que o Fórum Cabindense para o Diálogo vai ser transformado em partido. Partido de quê? Partido regional ou partido provincial? Logo vai estar aí. Então, se o Fórum Cabindense vai ser transformado em partido, automaticamente há violação da própria lei de hoje. A lei dos partidos diz claramente que Angola não pode admitir a existência de partidos provinciais ou regionais. Ora, se Cabinda, todo mundo sabe disso, Cabinda ou que os nossos irmãos da FLEC nunca lutaram para outra situação, não é? Só lutaram só para Cabinda.
Cabinda é uma província. Nós não, nós somos uma região de 4 províncias. Nós dividimos Angola ao meio. Essa divisão está estabelecida desde dia 24 de março do ano de 1800.